Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele que é fiel, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona, aquele que a palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, chamado Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, aquele que não é chamado Filho do Homem, mas a natureza divina, pois não é homem para que minta, e tampouco se arrependa. Céu e terra passarão, mas suas palavras são eternas. Sacerdócio eterno, santo e real, geração eleita, povo escolhido, segundo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior abençoou o da promessa, juramento eterno que não se arrependeria. Em Cristo sois descendentes de Abraão, assim ele nos ensina. Os irmãos e irmãs em Cristo, segundo a fé, opera em nós juntamente com obras de justiça, porque ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos e justos, e demonstrai pelo vosso bom proceder, do qual ele nos ensina que não há um sequer, senão por aquele que justifica, aonde o próprio Salomão reconheceu que entre 1000 mulheres não encontrei nenhuma, entre 1000 homens somente o Filho do Homem, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós confiamos e depositamos a confiança, ainda que os meros mortais estão sempre, a palavra diz, seja todo homem mentiroso, mas o Espírito é a verdade, aonde a testemunha, o falso depoente não ficará impune, mas aqueles que estão produzindo testemunho segundo o Espírito, que é a verdade, são os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, e o adoram em espírito e em verdade, e deposita a confiança não nos meros mortais, mas naquele que tudo opera e executa. Aquele que concede graça aos humildes, aonde ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e se opõe aos arrogantes, espírito de altivez que antecede a sua queda e ruína. Ele é aquele que coloca o anzol em vossos focinhos. Ele é aquele que, na verdade, ainda que escondam em buracos, assim como as raposas têm as suas tocas, a palavra bendita pelo salmista, segundo o seu espírito, dizia: aonde quer que eu for, assim o Senhor me acharás. Se for no mais profundo do mar, ali estás. Se for no alto, ali estás. Ninguém há de se escapar das suas mãos, daquele que é onisciente, o onipresente e o todo-poderoso, e assim ele frustra todas as intenções e maquinações e maldades daqueles que andam pervertidos sobre a face da terra, e os apanha nas suas próprias artimanhas, porque ele é aquele que os diz confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja dado toda a honra e toda a glória. Ele é o sim, ele é o amém, ele é aquele que tudo opera e executa, do qual ri com desprezo de vós que o desprezam, porque ele reage à altura segundo a perversidade. Ele é aquele que a palavra diz: de geração em geração ele não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, e assim ele é aquele que traz juízo sobre toda a carne. Temei e tremei diante daquele que tudo opera e executa, aonde tem um cetro de ferro
que despedaça todos os cacos espalhados ao chão. Assim, para aqueles que se arrependem, usou uma marreta que desmiuçou a dureza do coração e restaurou o coração de pedra no coração de carne e derramou do seu espírito, aonde a sua ira durou um momento, mas agora reina a infinita bondade e misericórdia. Mas para aqueles que seguem na rebeldia e teimosia segundo o padrão deste mundo, não há paz para vós. Ele traz espada, ira, indignação, e assim ele está a proceder grande ruína e destruição para alguns, assim como livramento para outros, aonde ele tudo opera e executa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.